Queremos cumprimentar a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para vos anunciar um breve comentário e também o nosso primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema geral a supremacia de Cristo. Fé, ânimo e esperança na carta aos Hebreus. Neste trimestre estamos abordando uma exortação do autor desconhecido, mas inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu a carta aos Hebreus, e ele já começa esse tratado teológico dizendo que Deus falou muitas vezes e Deus falou de muitas maneiras. Ele vai discorrer no capítulo 1 sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos mensageiros, os seres espirituais, os anjos. Já na lição de número 2, que é a lição que nós iremos abordar hoje, e eu quero lhe dizer que as lições da CPAD são divididas em 3 tópicos, que, respectivamente, esses 3 tópicos estão divididos em 3 subtópicos. Então, os 3 primeiros tópicos são esses. O primeiro tópico, uma grandiosa salvação. O segundo tópico, uma salvação necessária. E o terceiro tópico, uma salvação eficaz. O tema dessa segunda lição é uma grandiosa salvação. Por que ela é uma grandiosa salvação? Porque ela foi necessária da forma que foi. Porque foi preciso Jesus receber um corpo humano e se entregar na cruz do Calvário para que você que me assiste nessa manhã pudesse ter a salvação, pudesse ter a tua pena eterna sendo paga pelo preço de cruz. E agora você é uma pessoa regenerada, adotada como filho e ainda tem o poder e a capacidade dada pelo Espírito Santo para perseverar. Foi um preço muito alto, e pelo preço ser alto, o autor aos Hebreus inicia o capítulo 2 já dizendo que nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação. Essa salvação ela é grande e ela começou a ser anunciada pelo Senhor. Depois aqueles que ouviram o Senhor anunciando essa salvação, que foram os apóstolos, foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e agora a igreja, pelos dons do Espírito Santo, ainda anuncia com ousadia essa palavra que para muitos é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O primeiro tópico nós iremos conversar sobre a salvação grandiosa. Essa salvação veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo estava completo, conforme Gálatas 4:4 diz, ele nasceu de um pequeno vaso chamado Maria, que foi santificado pelo Senhor, e ele veio ao mundo. Quando nós falamos da grandiosa salvação, nós falamos de Jesus no Salmo 40, que disse: ofertas e libações não quiseste, mas corpo me preparaste. E no esvaziamento do Senhor, no esvaziamento da sua glória, como Paulo em Filipenses 2, a partir do 6 diz, que ele se colocou como escravo e como servo diante de Deus e humilhou-se mais ainda tomando a forma humana, achado na forma humana, aprendeu a ser obediente naquilo que ele padeceu, foi fiel a Deus, foi fiel à religião, foi fiel aos seus pais e caminhou com uma vida de fidelidade. Ele recebeu uma humanidade e essa humanidade, como o próprio Deus no Salmo de número 8, diz que os seres humanos foram feitos um pouco menores do que os anjos. Cristo ele é superior aos anjos. O autor aos Hebreus vai falar e vai explicar isso muito bem no capítulo 1. Agora, no capítulo 2, onde o autor vai falar sobre a humanidade de Cristo, Cristo também se faz um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele recebeu a natureza humana. E era preciso ele receber essa natureza humana e era necessário, como diz o nosso tópico de número 2, porque os homens erraram o alvo, se desviaram. O rio foi para um outro caminho. E agora a humanidade caída, ouvindo o decreto de Deus lá no Gênesis, que disse que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A humanidade está alienada, está longe de Deus. E Deus levanta o povo de Israel através do casal Abraão e Sara e através do sistema sacrificial lá do tabernáculo de Moisés, Deus começa a ensinar ao povo e a colocar no coração, primeiramente do povo de Israel e consequentemente da humanidade,
que era necessário que um inocente morresse para pagar a pena de um pecador. E nós vemos isso nos sacrifícios dos animais, que eram oferecidos constantemente. Mas Deus estava cheio de sacrifícios de animais. E Deus preparou Cristo, preparou o corpo do Senhor, e ele foi gerado como filho, e ele veio ao mundo. Essa salvação é grande porque ela é impossível. Pedro, quando viu o jovem rico saindo triste porque ele não amava a Deus acima de todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo, Pedro disse ao Senhor: e agora? O que faremos nós? Como nós podemos ser salvos? Nós deixamos tudo e se entregamos ao Senhor. E Jesus diz uma coisa muito importante para o nosso ensinamento nessa manhã. É impossível o rico entrar no reino dos céus. A salvação é impossível aos homens. Mas aquilo que é impossível aos homens, ela é possível para Deus. O juiz, o Deus Todo-Poderoso, se interpôs com a sua graça e a sua misericórdia e enviou o seu Filho ao mundo, que amou o mundo de uma tal maneira. Ele mesmo recebeu a autoridade de Deus de entregar a sua vida e tornar a tomá-la. Ele foi obediente, e o autor aos Hebreus, no capítulo 2, falando da humanidade de Jesus, ele vai nos explicar qual o propósito de Cristo receber um corpo, qual o propósito dele sofrer as aflições, qual o propósito dele passar o Getsêmani agonizando de tristeza e dizendo a Deus que, se for possível, passa de mim esse sofrimento, porém na obediência à obra do Pai, a obra que ele mesmo iria se agradar, como diz Isaías 53, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O propósito de Jesus receber um corpo humano era porque ele era e ele é o nosso sumo sacerdote. E um sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios pela sua fraqueza, oferecia sacrifícios por ele, pela sua família, e depois oferecia sacrifício por todo Israel. Jesus não precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus não precisava se batizar nas águas lá em João Batista, mas ele disse: para que se cumpra toda a justiça. E recebendo essa natureza humana, Jesus agora poderia vencer a morte pela morte. Jesus foi fiel, cumpriu a lei e pela morte venceu a morte. Uma vez Cristo vencendo o império da morte, que assombrava toda a humanidade, porque a lei agora aponta o pecado, e a lei diz: não matarás, mas eu não consigo me salvar pela lei. Eu não consigo me auto-justificar pela minha obediência, pois homem algum pode ser salvo, porque todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É aí onde entra Jesus com a sua graça, é aí onde entra Jesus com o seu amor, com aquilo que nós não conseguiríamos nunca alcançar, mas o favor imerecido nos alcançou, nos abraçou, e agora na cruz do Calvário, tendo Jesus ao terceiro dia ressuscitado e vencido a morte, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos aqui nessa manhã proclamando que nós somos salvos, mas que nós precisamos conservar essa salvação. O autor aos Hebreus, ele está exortando aqueles que estão negligentes, aqueles que não estão dando ouvidos, que estão com desdém para a poderosa palavra de Deus. É necessária e foi necessário essa tão grande salvação, porque segundo a lei cerimonial e segundo o próprio livro ou carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário morte, era necessário derramamento de sangue, e o corpo de Jesus foi necessário para isso. Foi preciso para isso. O pecado que foi introduzido pela serpente lá no Éden e a queda do homem que foi introduzido nesse momento, agora foi vencida pela obra da cruz. E Cristo agora destronou, Cristo agora desmantelou, tornou inoperante a obra da serpente lá no início do Éden. E agora, pela fé, nós podemos olhar para aquele que foi levantado no madeiro e podemos crer que a obra da serpente ardente, que é o veneno do pecado, agora não nos consegue mais levar para o inferno, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus.
não vem das obras para que nós não venhamos a nos gloriar. Agora temos capacidade de Deus para vencermos, para evitarmos e para suportarmos as tentações. O apóstolo Paulo diz que não nos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação nos dará também o escape. Ele é superior aos anjos, se fez um pouco menor do que os anjos, está constantemente nos exortando a dar ouvidos à voz do Senhor. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso nessa hora, faça isso nesse momento, porque o sangue de Jesus e a obra da cruz está aqui para te conceder a salvação. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.